Chegamos na nossa terceira aula e hoje eu quero falar com você sobre um dos pilares, um dos assuntos mais relevantes mesmo da ciência da felicidade, da psicologia positiva, que são os modelos de felicidade. Veja, estudos indicam que as pessoas mais obstinadas com a ideia da felicidade, que mais querem ser felizes a qualquer custo, são as que geralmente mais se comparam socialmente, que mais têm uma visão muito rígida do que é ser feliz, e são as que menos experimentam felicidade. Em outras palavras, felicidade não é algo a se conquistar em linha direta, mas sim investindo tempo, energia, fazendo escolhas positivas e construtivas no que nós chamamos ou no que nós consideramos como sendo dimensões ou componentes da felicidade. Existem vários modelos que apresentam quais seriam esses componentes, mas o mais famoso, o mais conhecido, é o modelo criado pelo próprio pai da psicologia positiva, o professor Martin Seligman, apresentado num dos seus primeiros livros que trata da psicologia positiva. É o modelo PERMA. Alguns autores já começaram a trazer a ideia do PERMA-V e eu vou explicar um pouquinho mais para frente. O que é esse modelo PERMA? Esse modelo diz o seguinte, que uma vida mais feliz é uma vida que compreende 5 grandes componentes. É uma vida onde existe mais positive emotions, emoções positivas, o P, engagement, ou engajamento, flow, relationship, ou positive relationship, relacionamentos positivos, meaning, senso de sentido, propósito, e achievement, uma percepção de que a pessoa realizou na vida, ele tem capacidade, condições para realizar ainda mais. Veja que esses 5 componentes prescrevem, portanto, uma vida mais feliz. Ao invés de ficar tentando ser feliz, eu posso sim medir e escolher ferramentas, praticar intervenções que efetivamente possam elevar cada uma dessas 5 dimensões ou desses 5 componentes. Eu posso, portanto, atuar mais para elevar os meus relacionamentos, para construir relacionamentos mais positivos. Eu posso atuar para construir mais emoções positivas. E eu posso atuar, por exemplo, para aumentar o meu sentido, mais propósito na minha vida. Isso é mais efetivo do que ficar tentando ser feliz. Existem, como eu disse, outros modelos, mas esse realmente é muito relevante, muito conhecido. Alguns autores trazem o V com a ideia de vitalidade, vitality, que mostram também a importância do corpo, da nossa energia para uma vida mais feliz. Bom, deixa eu contar para vocês o que cada uma dessas dimensões ou desses componentes significa. Na aula que vem, eu vou falar sobre um outro modelo. Hoje, eu quero falar especificamente sobre esse grande modelo, esse modelo tão importante que é o PERMA. Bom, positive emotions. Veja, uma das principais definições de felicidade é a definição da Sonja Lyubomirsky, que diz que felicidade é ao mesmo tempo a experiência de alegria, contentamento, ou seja, de emoções positivas, de prazer, combinado com uma sensação de que a vida é boa, tem sentido, portanto vale a pena. Veja que na definição da Sonja Lyubomirsky, uma vida mais feliz envolve emoções positivas e sentido. Dois componentes que estão no PERMA, né? O P de Positive Emotions, emoções positivas, e propósito ou sentido, meaning, o M do PERMA. Esses são os componentes afetivos, emocionais, sentir-se bem, sentir emoções boas, e cognitivos, como eu avalio minha própria vida. Veja só, portanto, olhando por esse lado, por essa definição, uma vida mais feliz é uma vida onde eu sinto mais emoções positivas. Positive emotions, o primeiro item, o primeiro componente da felicidade, segundo o pai dessa ciência, o professor Martin Seligman. Vive, portanto, mais felicidade aquele indivíduo que vive mais positive emotions, um dos componentes. Agora, por que positive emotions? Por que emoções positivas são tão importantes? Veja só que interessante. Durante muito tempo, a psicologia tradicional mergulhou no estudo com muita intensidade, com muito empenho, com muito esforço, para entender o papel das emoções negativas nas nossas vidas. A psicologia sempre soube a importância, ou o papel, a relevância do medo, da ansiedade, da raiva nas nossas vidas. Eu sinto medo, o que acontece comigo? O meu foco se afunila, eu concentro toda a minha atenção no objeto desse medo. E isso é bom. Imagina que eu estou andando na savana africana e de repente eu vejo um leão.
O que acontece com o meu foco? Ele se afunila apenas no leão. Imagina se nesse momento eu começasse a procurar periquito pelo céu. Quando eu sinto uma emoção negativa, o meu foco se afunila, eu me preparo para me defender ou para fugir do leão, de preferência fugir nesse caso. Se é que fugir, vai adiantar. Mas a gente sabia, a psicologia tradicional sabia o papel das emoções negativas nas nossas vidas. Mas a gente sabia muito pouco sobre o papel das emoções positivas. Por quê? Porque as emoções positivas, de certa forma, elas são muito mais passageiras, efêmeras, elas têm muito menos impacto em nós. Alguns pesquisadores brincam e dizem que as emoções negativas são como velcro, elas grudam. Assista, por exemplo, o filme Divertidamente e você vai ver o impacto das emoções negativas e positivas em nossas vidas. As negativas grudam como velcro, enquanto as positivas, elas passam, escorregam como teflon. Eu posso nem perceber que elas aconteceram. Então a psicologia tradicional se preocupa muito pouco em entender as emoções positivas. A psicologia positiva chegou com essa ideia de estudar os aspectos positivos da vida e a pesquisadora Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte, resolveu mergulhar de cabeça em compreender o papel das emoções positivas em nossas vidas. E ela fez um estudo brilhante, existe um livro, inclusive traduzido em português, chamado Positividade. Ele está esgotado, mas talvez você encontre em alguma livraria de livros usados, algum sebo, talvez você ainda encontre esse livro. Se você conseguir, empreste de alguém, porque a leitura dele é incrível. Mas ela criou uma teoria, após estudar muito as emoções positivas, ela descobriu o seguinte, ela criou uma teoria que diz o seguinte, que as emoções positivas ampliam e constroem. Em inglês, é a teoria do broaden and build das emoções positivas. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, que as emoções positivas ampliam. Veja só, o que acontece quando eu sinto uma emoção negativa? Como eu disse a vocês, o meu foco se afunila. Eu estou vendo o leão, claro que eu não vou ficar procurando outras coisas. Eu quero só ver o leão para lidar com aquele problema. Quando eu sinto uma emoção negativa, o meu foco se afunila, meu coração bate rápido, a minha respiração fica curta, o meu coração joga sangue para os meus membros para me preparar para atacar, para fugir daquele problema. Quando eu sinto uma emoção positiva, entretanto, o meu foco se amplia. Eu percebo mais da vida. Ela fez experimentos, inclusive, colocando uma grande imagem na parede e estimulando indivíduos com emoções positivas e negativas. E ela percebeu o seguinte, quando o indivíduo é estimulado com uma emoção negativa, ele tem uma visão central da parede. Quando ele é estimulado com uma emoção negativa, ele tem uma visão muito mais ampla. Pessoas que experimentam emoções positivas são muito mais criativas. Elas percebem mais opções, percebem mais da vida. Não é à toa que o Ministério da Felicidade que existe em Dubai fica do lado do Ministério da Inovação. Não é à toa que a gente sabe hoje que ambientes mais felizes, de emoções mais positivas, inovam em até 300% mais do que empresas mais normais ou mais tradicionais que não se preocupam em construir um ambiente mais positivo. As pessoas, então, que experimentam emoções positivas percebem mais da vida, são mais criativas. E olha que esse perceber mais da vida não significa que eu não vejo os meus problemas, significa que eu jogo fora a ditadura do ou, e eu abraço a beleza e a magia do e. Isso é chave para a felicidade. Uma vida mais feliz, lembra que eu falei? A história do tal Ben-Shahar, do realidade, realidade, realidade? Não é uma vida onde eu ignoro os aspectos negativos da vida e fico fingindo que tudo está bem. Nem uma vida que eu só olho para o negativo. É uma vida onde eu percebo o negativo, lido com ele e aprendo a direcionar meu foco para também apreciar o que é bom. Mas para mostrar isso para vocês, eu quero fazer um teste com vocês daqui a pouquinho. Mas antes disso, deixa eu contar mais uma coisa. Então, a primeira coisa das emoções positivas é que ela amplia a nossa percepção do mundo. Mas além de ampliar, ela tem um segundo poder, que é o poder de construir. Pensa comigo no seguinte, imagina que você está dirigindo, indo para o trabalho de manhã, num dia onde tudo começou mal. Você dormiu mal, teve uma noite bem mal dormida, porque você brigou com seu parceiro, sua parceira à noite, não tomou café da manhã, de manhã brigou de novo, brigou com seu filho na saída de casa, pegou um trânsito horroroso, está chovendo e você não consegue fechar o vidro do carro, está chovendo um pouquinho em você, o som não funciona, e quando você consegue ligar o som, só tem notícia, só tem AM tocando, e só notícia ruim. E você vai trabalhar num projeto que você
está desesperado para não começar um projeto que você não acredita, não confia, com um chefe, com um time que você não respeita. Tudo está ruim, você está se sentindo mal, está péssimo nesse dia, péssima. Imagina que aquele engraçadinho, aquele espertalhão, no meio do trânsito, resolve vir pela direita e te dá uma fechadinha enquanto você dirige. O que você tende a fazer nesse momento? Se você for como eu e como a maioria de nós, a nossa tendência nessa hora é fazer o quê? Brigar, xingar a pessoa, ou pelo menos xingar por dentro da sua cabeça, ficar mal-humorado, ficar mal-humorada, às vezes até acelerar o carro e quase causar um acidente, porque na minha frente você não vai entrar. Dá raiva, não dá? Quanto tempo essa raiva fica com a gente? Às vezes o dia inteiro. A gente sai brigando no trabalho, sai mal-humorado em casa. De novo, as emoções negativas são como um velcro, elas grudam. Então no dia que eu estou me sentindo mal, que eu estou com raiva, que eu estou mal-humorado, aquele fato da vida, do engraçadinho me fechando, marca, gruda, eu fico com mais raiva ainda. Faz sentido? Agora pensa no outro dia. Fui dormir bem depois de uma maratona de Netflix. Dormi bem com meu parceiro e minha parceira, acordei, tomei um belo café da manhã, dei um beijo, um abraço no meu filho, no meu parceiro e minha parceira. No caminho para o trabalho não tem trânsito, meu carro está tocando a música que eu mais gosto. E eu vou trabalhar num projeto que eu não vejo a hora de começar. E de repente uma pessoa vem na minha direita e resolve entrar na minha frente. Qual que é a minha tendência nesse dia? Se você, assim como eu, como a maioria das pessoas, a sua tendência é fazer o quê? Pode passar. A gente até dá uma freadinha no carro para deixar a pessoa entrar na nossa frente. Não é verdade? A gente está bem, tranquilo. Puxa, pode entrar. Quanto tempo essa emoção, essa percepção, esse fato fica com a gente? Às vezes nem um segundo. A gente deixa entrar e já estamos concentrados de novo na música. Lembra que eu disse que as emoções positivas são como teflon? Elas escorregam, eu nem percebo. Mas tem uma coisa importante aqui. As emoções negativas são fortes, elas grudam, elas marcam. Eu passo o dia inteiro com ela. As positivas são efêmeras, passageiras, eu posso nem perceber. Mas tem uma coisa importante que a Barbara Fredrickson comprovou nas suas pesquisas. Quando eu sinto uma emoção positiva, eu tenho uma tendência de avaliar os fatos da vida sob uma ótica positiva. O mesmo fato, a pessoa entrando na minha frente pela direita, quando eu estou me sentindo mal, quando eu estou com uma emoção negativa, aquilo gruda e aumenta a emoção e eu começo a ruminar aquela minha raiva. Quando estou me sentindo bem, eu avalio aquele mesmo fato de um jeito positivo. Por isso que as emoções positivas constroem. Elas constroem uma avaliação mais positiva da vida. E quanto mais eu faço isso, quanto mais eu construo essa avaliação, mais eu construo em mim mesmo o que nós chamamos de autocapacidade. Não uma capacidade de mudar o mundo ou de resolver minha vida, isso ninguém pode. Mas uma capacidade de moldar o meu dia para um dia um pouquinho melhor. Eu posso todos os dias da minha vida fazer uma escolha de construir um pouquinho mais de positividade. Veja, pessoas mais positivas são, de certa forma, pessoas mais felizes. E eu mostrei nas aulas anteriores o benefício de mais felicidade. Porque felicidade é coisa séria. Então vale a pena a gente investir tempo, energia em construir, em buscar essa tal positividade, que inclusive faz parte do modelo de bem-estar e felicidade que eu vou mostrar a vocês na próxima aula, na última aula desse curso. Agora, para eu falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais esse assunto, eu quero fazer uma coisa importante para vocês. Ninguém tinha avisado, mas essa aula, esse curso, tem um teste muito importante que você precisa passar. Eu vou apresentar agora para vocês, deixa eu só colocar o som aqui também, eu vou passar para vocês um vídeo, onde eu vou testar se você aqui, se vocês todos aqui nesse curso, têm ou não têm foco. Quer saber se você tem foco? É a hora. Foco é importante, concorda? Conseguir focar em alguma coisa? Pois é. Eu vou agora, ao vivo e a cores, nesse exato momento, testar se você tem foco. Só que, veja bem, eu nem contei para a universidade que eu ia fazer esse teste, porque esse teste aqui é muito difícil. Então eu preciso que você saiba que eu vou testar e vou desafiar você. Eu preciso agora que você respire fundo, coloque o seu celular de lado, o seu caderno de anotações, põe tudo de lado, porque eu preciso que você preste muita atenção na tela, porque eu vou passar um teste muito difícil. Combinado? Então presta atenção, toda a atenção possível na tela, porque eu vou testar agora se você tem ou não tem foco. Vai ser assim, eu vou passar um vídeo, esse vídeo vai começar com uma pergunta. Leia a pergunta e aí concentração total na tela, porque você vai ter que encontrar ao longo do vídeo a resposta para essa pergunta.
Tranquilo? Se quiser, pausa, respira um pouquinho, pega uma água, se concentra, que eu vou passar o vídeo agora. Eu quero que você encontre a resposta à pergunta que vai ter no comecinho. Vamos lá, preparado? 1, 2, 3, valendo! E aí? Quantas vezes os jogadores de branco passaram a bola? Coloca no papel, anota no papel ou na anotação no computador ou no celular que você estiver fazendo. Escreve aí, quantas vezes os jogadores de branco passaram a bola? Eu quero ver, essa resposta vai mostrar para você se você tem ou não tem foco. Eu já ouvi um monte de número. Eu já ouvi 15, 16, 13, 11, às vezes 40, às vezes 5. Eu já ouvi todos os números possíveis. Você conseguiu encontrar um número? Qual foi o seu número? Anota aí. Mas agora tem uma outra pergunta. Você, por acaso, notou, nesse mesmo vídeo, alguma coisa em comum? Alguma coisa que não devia estar lá? Alguma coisa um pouco esquisita, pensando no vídeo dos jogadores passando a bola? Um gorila? Muita gente deve estar se perguntando agora, hã? Um gorila? Bom, deixa eu dizer o seguinte, se por acaso você é um desses que está se perguntando, gorila? Como assim gorila? Se você é um desses, eu quero que você respire fundo e fique tranquilo, tranquila. Se você não viu um gorila, é porque realmente é difícil de ver, tá? O gorila é muito pequenininho e passa muito rápido. Então agora eu quero que você faça o seguinte, coloca toda a sua atenção de novo no vídeo, é o mesmo vídeo, eu prometo. E agora não precisa mais contar bola nem preocupar com os jogadores. Agora você tem que achar o gorila. E como ele é pequeno e passa rápido, você precisa prestar atenção nisso. A nova pergunta é, encontre o gorila. Tá bom? Pode ser? Valendo. Respira fundo de novo, toma aquela água, concentração absoluta e, por favor, encontre o gorila, porque é a sua última chance, tá bom? Vamos lá. Eu tenho certeza que agora você viu. E se você não tinha visto antes e viu agora, você deve estar se perguntando, mas como assim eu não vi? Esse vídeo deve ser diferente do primeiro. Prometo para você que não é. É o mesmo vídeo. Como assim eu não vi o gorila? Gente, sabe o que é interessante? Eu comecei a mostrar esse vídeo nas minhas palestras, e às vezes, num palco grande, 300, 500 pessoas assistindo a palestra, e alguma pessoa me dizia, Henrique, eu não vi o vídeo porque eu estava atrás de alguém com uma cabeça muito grande, ou atrás de um pilar, ou muito longe do palco. Agora, você assistiu esse vídeo provavelmente a 30, 40 centímetros da tela, com a tela no meio, bem na sua frente. E geralmente, mais ou menos, 70% das pessoas, em todos os meus experimentos, não veem o vídeo, não veem o gorila. 70% das pessoas não veem o gorila. Eu não sei, eu não vou conseguir testar esse número aqui nesse curso, porque ele é gravado, mas nas aulas ao vivo que eu dou, tanto presencialmente quanto online, esse número costuma se repetir. 70%. Algumas pessoas me perguntam agora, mas quantas vezes jogadores de branco passam na bola? Não sei, eu realmente não uso esse vídeo para me preocupar com isso. Eu uso para fazer a seguinte pergunta, mas o que o nosso foco tem a ver com felicidade? O que o nosso foco tem a ver com felicidade? Você que está aqui me ouvindo, o que você acha? O que o nosso foco tem a ver? Eu vou tirando a tela aqui enquanto você reflete. O que o nosso foco tem a ver com felicidade? O que você acha? O que o nosso foco tem a ver com felicidade? Por que eu fiz um teste de foco, pedi uma coisa para vocês no começo e depois eu trouxe uma outra coisa? Pessoal, todos nós achamos que nós apreendemos a vida, que nós olhamos para a vida
e percebemos a vida como um todo. Todos nós achamos, ou gostaríamos, que o nosso cérebro tivesse sido feito para nos fazer felizes. A verdade é que o nosso cérebro não foi feito para isso. A gente acha que a gente olha para a vida e percebe tudo. Quantos de vocês aqui, você aqui que está me ouvindo, quantas vezes você teve uma DR gigantesca com seu parceiro, sua parceira, com algum amigo? Porque você está vendo a realidade e a outra pessoa parece que endoidou completamente, está vendo outra coisa. Nós achamos que vemos a realidade por inteiro. Mas a verdade é que o nosso cérebro é tão poderoso em responder pergunta, que é o papel dele, inclusive, não nos fazer feliz, mas responder pergunta, que por ser tão potente, ele gasta muita energia. O nosso cérebro gasta energia quando a gente dorme, inclusive. O cérebro tem mais ou menos 2% da massa do corpo e gasta 20% da nossa energia no mínimo. O que significa dizer que ele tem que ser muito eficiente em economizar energia. Como é que ele economiza energia? De duas formas. A primeira é reagindo, aprendendo padrões de reação para não ter que pensar tudo de novo. E a segunda é filtrando a parcela da realidade que importa para ele. Vocês sabem quantos por cento da realidade o meu cérebro joga fora? Ou, em outras palavras, quantos por cento da realidade o nosso cérebro efetivamente coloca na nossa consciência? Chuta o número aí, coloca no seu caderninho. Não é 20% não, 2%. Estudos da neurociência apresentam esse número como sendo um número possível, provável. 2% da realidade eu trago para a minha consciência. Os outros 98% meu cérebro despreza. Por quê? Porque não são informações necessárias para responder a pergunta. Quando eu fiz para vocês a pergunta, quantas vezes os jogadores de branco passaram a bola, o seu cérebro tinha que encontrar uma resposta. Então ele foi buscar no vídeo aquilo que é importante para ele para chegar na resposta. O resto ele desprezou. Faz sentido? Provavelmente, visualmente, você viu um borrão passando na tela, mas não veio para a consciência porque não era importante para responder a pergunta. Nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. E aí a pergunta que eu faço para você é, qual a pergunta que você vem se fazendo? Você tem se feito uma pergunta positiva? Quais são as forças que eu tenho para superar as minhas dificuldades? Quais são as forças que eu tenho para ver melhor minha vida? O que eu posso fazer hoje para viver 5 minutos de mais bem-estar com a minha esposa, meu marido, meu parceiro, minha parceira, meu filho, minha filha? Ou você tem se perguntado, por que minha vida é uma droga? Por que o mundo é uma droga? Por que as pessoas fazem mal a mim? A pergunta que você se faz define o seu foco, que é a parcela da realidade que você procura, o que, por sua vez, define a realidade e a sua experiência. Anota essa frase, porque essa frase é do professor Pablo Enxarrar, não é minha não. A pergunta que você se faz define o seu foco, que é a parcela da realidade que você procura, o que define, por sua vez, a sua realidade, a sua experiência. Uma vida de mais emoções positivas, ou de mais positividade, o P do PERMA, é uma vida onde você entende que existe muito mais do que o nosso foco natural. Lembra? A gente tem uma tendência a buscar apenas 2% da realidade. E qual é essa nossa tendência? É buscar os 2% de coisas boas ou de ruins? O que é mais comum? Você dormir toda noite lembrando de coisas boas que aconteceram, por exemplo, um almoço legal com um amigo, ou uma conversa bacana que você teve com a sua mãe? Ou você vai dormir lembrando daquela tarefa que você entregou atrasado, ou da bronca que você levou do chefe, ou da lista de tarefas infindáveis que você tem para amanhã? Geralmente nós lembramos o negativo. O nome disso é viés da negatividade. Nós temos a tendência de lembrar sempre do negativo, ou de focar muito mais no negativo. Essa tendência é evolutiva, é genética. Todos nós temos a tendência de procurar perigo o dia inteiro. A mídia sabe disso. Os jornais tratam principalmente da notícia negativa porque ela atrai a nossa atenção mais. Seu filho chega na escola com um boletim. 16 notas azuis e uma vermelha. Qual a primeira que você olha e reclama? A vermelha, mesmo que ele tenha melhorado nas outras 16. Isso chama-se viés da negatividade. Nossa tendência é olhar para o mundo procurando o negativo o tempo inteiro. O objetivo, ou a forma de você encontrar mais emoções positivas e você viver mais positividade, é você jogar fora a ditadura do ou, abraçar a beleza e a magia do e, e começar a deslocar o seu foco com perguntas melhores, mais positivas. Lembra que a psicologia positiva faz exatamente isso? Ela passou a fazer a pergunta positiva.
Tá bom, o ser humano tem problemas, mas o que ele tem de bom? O que as pessoas que estão indo bem fazem? Então, o que eu tenho de bom? O que eu posso fazer hoje para o meu dia ser melhor? Quando você muda a sua pergunta, você amplia o seu foco. E quando você amplia o seu foco e percebe mais, você começa a construir mais positividade. Está aí o momento que entra, por exemplo, o exercício da gratidão. Um exercício maravilhoso que, infelizmente, não vou ter tempo para trabalhar nesse curso, mas existe uma vasta biografia que ensina como usar várias ferramentas de gratidão. Uma vida mais feliz, portanto, é uma vida onde você começa a mudar a sua pergunta, começa a ampliar o seu foco e começa a perceber que sim, existem coisas difíceis que eu tenho que lidar. E é importante lidar com elas, não fingir que está tudo bem. Eu tenho que lidar com o positivo, com o negativo da vida. E eu tenho que aprender a apreciar mais o positivo da vida. Inclusive, a apreciação faz parte do modelo que eu vou falar na aula seguinte, tanto da dimensão emocional quanto espiritual desse outro modelo, mas na semana seguinte eu falo mais sobre isso. Muito bem, então uma vida mais feliz é uma vida de mais emoções positivas, de mais positividade. E positividade, quando você vive mais positividade, isso amplia a sua visão, você percebe mais a vida, fica mais criativo, vive mais saúde e isso constrói mais positividade ao longo do tempo e mais autocapacidade de moldar o seu dia para um dia um pouquinho melhor. E eu já mostrei aqui para vocês que a pergunta que você se faz define o seu foco, o que você experimenta, e, portanto, se eu mudo a minha pergunta, o que eu sou grato hoje, por exemplo, você começa a treinar o seu cérebro para buscar também os Zs da vida. Joga fora o ou e busca os Zs e começa a atrair mais positividade. Então, uma vida mais positiva é uma vida que pode ser construída. Você pode aprender a ser mais positivo. Faz sentido? Tanto que tem um livro do Martin Seligman que trabalha exatamente com isso. Como é que você constrói mais positividade. Muito bem. Primeiro componente da felicidade, segundo o modelo PERMA do Martin Seligman, é o P, Positive Emotions, emoções positivas, que eu trabalhei nesse momento. Segundo item, segundo componente do PERMA, é o item E, engajamento, engagement. Estar engajado é estar imerso, focado. Veja que o foco ele é importante. Estar focado em alguma atividade a ponto de você esquecer do tempo, esquecer até das suas necessidades básicas. É muito difícil estar focado no mundo de hoje com tanta distração, né? A gente não consegue nem ouvir uma música sem ficar olhando outras coisas, né? A gente acha que a gente pode ser multitarefa e fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a gente não pode, né? A gente faz, na verdade, uma tarefa após a outra e nenhuma bem feita, nenhuma com imersão total. Se você analisar os dados, 87% das pessoas no mundo estão desengajadas com seus trabalhos, né? Vivem a síndrome da musiquinha do Fantástico. Uma vida de engajamento é uma vida onde você mergulha naquilo que você ama e faz bem. É importante que você conheça as suas forças. Existe o teste do VIA Institute, um teste que você faz gratuitamente e você passa a conhecer as suas 24 forças em ordem. E você pode decidir aplicar numa atividade uma força que você tem. Mihaly Csikszentmihalyi, um dos grandes pais da psicologia positiva, um dos grandes nomes que infelizmente nós perdemos no ano passado, trabalhou muito com o conceito de flow. Traduzido em português, eu não gosto muito da tradução, mas como fluxo, que diz o seguinte, que uma vida em flow, ou quando você entra em flow, e todos nós entramos em flow de vez em quando, é aquele momento onde você está tão mergulhado e tão focado na experiência que você esquece do tempo e das suas necessidades básicas. Todos vocês já passaram por isso. Sabe quando você está tão mergulhado numa atividade que de repente você olha no relógio e fala, caramba, já passou todo esse tempo, e aí você percebe que está com fome e vontade de ir ao banheiro, de tanto tempo que passou. Para você construir mais flow ou mais engajamento na sua vida, você tem que fechar alguns círculos. Então imagina, faça 3 círculos fechando no centro, todos eles se conectando no centro. Um dos círculos tem a ver com as coisas que você gosta de fazer, aquilo que você aprecia, que você sente bem. O outro círculo tem a ver com aquilo que traz sentido, seus valores, o que é importante para você. O outro ciclo, as suas forças. Por exemplo, eu tenho uma força muito grande de me comunicar. Eu tenho uma inteligência social muito grande. Eu tenho muito amor nas minhas forças, segundo a análise do VIA, tanto no meu amor quanto na minha generosidade. Eu gosto muito de falar em público, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto muito de dar aula. E um valor muito grande para mim é aprender sempre, é ensinar, é me conectar com as pessoas. Quando eu pego essas 3 linhas, eu percebo claramente que dar aula, que fazer o que eu estou fazendo, me coloca em flow. E isso é fundamental. Eu posso escolher fazer mais disso.
praticar mais essas atitudes para me colocar em flow. Uma coisa importante só, além de você conectar no flow essas três coisas, algo que te dá sentido, que você gosta muito e que usa as suas forças, é importante que você dose bem o desafio. Você não entra em flow se o desafio for fraco demais. Você vai se sentir desengajado. Isso aqui eu já sei fazer, faço com a mão nas costas. E você, ao invés de flow, vai sentir ansiedade se o desafio for muito esticado para você. Uma vida de mais flow é uma vida onde você consegue esticar a corda num ponto onde você se sente desafiado bastante, sabendo que você tem força, mas vai ter que se esticar para chegar lá, mas também não tão desafiado a ponto de se sentir ansioso e nem menos desafiado a ponto de sentir preguiça de começar. Faz sentido? Então, mais felicidade. Invista nas suas emoções positivas, invista em mais engajamento. E agora vamos para o terceiro item do PERMA, que são as relações positivas, os relacionamentos positivos. Eu vou falar muito deles também no próximo modelo, na próxima aula, mas relacionamentos positivos, segundo todos os estudos que nós temos até hoje, é a cereja do bolo, tá? Em todos os modelos, em todos os estudos, nós sabemos que as pessoas mais felizes, mais longevas, em todas as sociedades, culturas, estudos, são as mais capazes de construir relacionamentos positivos ao longo da vida. Como é que a gente faz isso? Com presença, respirando fundo e se conectando de verdade, aprendendo a ouvir de verdade. A gente faz isso quando a gente coloca de fato os relacionamentos no centro. Muitos de nós dedicamos as nossas vidas apenas ao trabalho, a produzir, a chegar lá, que a gente acaba deixando de lado os aspectos mais importantes da vida. Eu vou deixar para falar mais de relacionamento na próxima aula, que eu inclusive vou trazer uma pesquisa, um estudo feito em relação a mães e seus filhos, para mostrar o impacto que a presença tem na construção de relacionamentos mais positivos. Mas se você quiser fazer uma única coisa para começar a construir uma vida mais positiva, mais feliz, invista nos seus relacionamentos. Uma forma muito boa de fazer isso, os relacionamentos com você e com os outros, é a prática da apreciação e gratidão. Lembra do viés da negatividade? Nós tendemos a olhar para os relacionamentos muito mais reclamando e olhando os pontos ruins, a não ser quando a gente está vivendo a paixão, mas depois da paixão isso passa e a gente tende a olhar muito mais o negativo do que o positivo. Olhar, apreciar e expressar essa apreciação para nós mesmos e para os outros é um aspecto fundamental para construir relacionamentos mais positivos. O quarto componente de uma vida mais feliz, segundo o PERMA, o modelo do Martin Seligman, é meaning, que quer dizer sentido, propósito. Vive de uma vida mais feliz o indivíduo que percebe propósito na vida, que percebe sentido na própria vida. Mas aqui, gente, eu quero fazer um parênteses muito importante. Existe uma certa modinha de propósito, né? Todo mundo quer fazer um workshop para encontrar o seu propósito, e aí, pronto, escrevi uma frase, eu tenho um pitch de elevador que eu falo em 1 minuto, e está escrito na pedra, e agora eu vou acordar todos os dias com esse propósito magnânimo de mudar o mundo, e de me dedicar a isso. Para! Mais propósito não significa uma jornada do herói, onde você simplesmente encontrou algo que nunca vai mudar. Mais propósito é muito menos uma coisa que você vai encontrar e muito mais uma coisa que você vai construir. Tem a ver com, sim, perceber o sentido na vida, ter um caminho, uma direção, mas tem muito a ver também com perceber sentido no aqui e agora. Quando eu dou essa aula, quando eu gravo essa aula, quando o Gustavo Arnes me convidou para fazer parte desse curso, eu imediatamente percebi sentido em todas as escolhas malucas, todos os choros e lágrimas que eu tive no passado. Tá aqui foi uma jornada confusa, complicada, com muitas dores, com muito aprendizado. E quando eu olho para tudo isso, eu percebo, puxa vida, como minha vida faz sentido. As escolhas que eu fiz me trouxeram para cá. E eu quero continuar essa jornada apesar dos altos e baixos que eu sei que eu vou ter. Quando eu penso em sentido, eu não acordo todo dia de manhã pensando que hoje eu acordei para fazer as pessoas felizes. Seria muito bonito e talvez algumas pessoas digam isso e acreditem nisso. Eu não acordo para isso. Eu acordo todo dia para aprender alguma coisa nova, para ser uma pessoa melhor e um pai melhor. E para ser um pai melhor, eu tento fazer meu trabalho cada vez com mais energia, com mais carinho, para os meus filhos verem que trabalhar é uma coisa que pode ser boa. Mais sentido e propósito tem a ver, sim, com encontrar um caminho, com caminhar em direção a algum lugar. Para não caminhar pedido, de seguido direções que os outros te empurram. Mas tem muito mais a ver com encontrar, com construir sentido na sua vida aqui e agora. A Megan McDonald, fundadora, junto com o Tal Ben-Shahar do Rubin Institute, ela usa uma analogia que eu adoro. Ela fala que para algumas pessoas, talvez para a minoria, propósito é como o caroço do abacate.
né? Você começa a explorar, tirar partes de você para encontrar aquele caroço, aquele centro que é o seu propósito. Para algumas pessoas, como a Megan, como eu, é muito mais como uma cebola. Quanto mais você tira camadas, mais você tem vazio, mais camadas para encontrar. É um esforço para a vida inteira de construção, construir o seu próprio sentido. E eu estou usando essa ideia de tirar camadas por causa de uma história que eu adoro, uma história da estátua de Davi, de Michelangelo. Deixa eu contar para vocês. Tem uma lenda, uma história, que conta o seguinte, que existia na época da Renascença um grande fã do artista Michelangelo. Ele adorava tudo do Michelangelo, todas as obras, e era apaixonado pela estátua de Davi do Michelangelo, que é uma estátua perfeita, que fica em Florença, estudada. Até hoje existem pessoas que fazem tese de doutorado para tentar desvendar tudo que existe naquela estátua. E um dia esse fã encontrou Michelangelo e falou para ele: Michelangelo, me conta, eu sou seu maior fã. Como é que você conseguiu colocar tanta beleza, magia, sexualidade, brilho, misticismo nessa estátua? Como você conseguiu colocar tanta coisa nessa estátua? E Michelangelo olhou para aquele fã como se ele fosse um bobo. E falou: colocar? Mas eu não coloquei nada. Tudo o que eu fiz foi achar uma grande pedra. E bem devagar, uma martelada de cada vez, eu fui removendo o excesso. Em relação a propósito, a nossa busca é muito menos por mais conhecimento e muito mais por silenciar as vozes, remover o excesso que nos manda fazer x, y, z, ir para lá e para cá, e encontrar a nossa essência, o que a gente quer mesmo da vida, o que a gente gosta de fazer, quais são as nossas forças e o que nos traz sentido. Lembra do flow? Por isso que eu disse, a gente pode descascar o abacate, encontrar aquele caroço perfeito, ou passar a vida explorando mais camadas da cebola para chegar cada vez mais perto desse eu ideal, dessa vontade, desse propósito, que no meu caso é acordar todo dia para aprender uma coisa nova, para ser uma pessoa melhor e um pai melhor. E com isso eu faço as coisas cada dia com mais empenho, ou tento fazer cada dia com mais empenho e mais energia. Tranquilo? Tudo bem? E o último componente da felicidade, segundo Martin Seligman, segundo o modelo PERMA, é achievement, que é um senso de realização genuíno, de conquista, de realização. Lembra do viés da negatividade? Nós temos a tendência, às vezes, de olhar para os outros e perceber a realização dos outros de um jeito muito claro, né? Ainda mais no mundo de hoje, onde nas redes sociais a gente compara o nosso palco mais sujinho com o nosso bastidor mais sujinho com o palco brilhante, iluminado do outro. Parece que a vida do outro é só perfeição. A gente compara a nossa vida com a vida do outro e fica imaginando, nossa, como o outro é perfeito, como ele conseguiu, olha quanta coisa ele realizou. E a nossa vida, às vezes, a gente acha que é uma pobreza, a gente acha que a gente fracassou. Mas felicidade tem a ver com aprender a olhar para a própria vida com alegria, percebendo o quanto você já realizou para chegar até aqui, a recontar a sua história com carinho, com compaixão, e perceber que você fez o que você pôde fazer com a informação que você tinha, com a idade que você tinha, com a maturidade que você tinha. E você chegou muito longe. E você está aqui fazendo esse curso porque você quer chegar além. E você tem forças. Faça o teste VIA e perceba as forças lindas que você tem e o quão você pode continuar indo além. Perceba o quanto você já realizou e o quanto você tem competência, força e condições para ir além. Pratique autocuidado, autocompaixão com você e escolha ser o protagonista da sua história. Ninguém pode tirar esse direito de você de contar a sua própria história. Mas tente contar essa história olhando para a sua vida. Lembra da lente, do foco? Se você hoje olha para a vida procurando o negativo, e eu estou te dizendo aqui que você pode olhar para a vida e procurar o E, e encontrar o positivo do presente, por que não olhar para o seu passado e recontar a sua história com tudo que teve de positivo, até na dor? O que você aprendeu para fazer você chegar aqui tão forte, tão preparado, com tanta vontade de aprender e crescer mais? Recontar sua história do jeito positivo, verdadeiro e positivo, te ajuda a perceber e a encontrar esse senso de realização e conquista. E explorar suas forças em busca do seu propósito, que é o item anterior, te ajuda a perceber que você é capaz a continuar caminhando em direção aos seus sonhos e a uma vida mais feliz. Eu estou um pouco triste que a próxima aula vai ser a nossa última, mas eu estou muito feliz que você está fazendo esse curso. Nos vemos na aula número 4. Obrigado por estar aqui.